Arquimedes nasceu no ano de 287 a.C., em Siracusa, cidade localizada na costa da Sicília, extremo sul da Itália. Poucos detalhes de sua vida são conhecidos, mas muitas histórias envolvendo seu nome foram contadas ao longo dos tempos. Arquimedes fez diversas contribuições para a matemática, física e até para a engenharia militar. E hoje vamos falar de uma delas, o método de exaustão. O método de exaustão é utilizado para encontrar a área de uma figura com base em sucessivas inscrições de polígonos, cada vez com um número maior de lados. Assim, a área do polígono inscrito irá tender para a área da figura desejada. Uma forma de aplicá-lo é a seguinte: tomemos uma circunferência de raio R e, dentro dela, inscrevemos um triângulo equilátero. Sabemos que a área do triângulo é visivelmente menor do que a área do círculo, o que nos dá a seguinte relação. Novamente, vamos tomar nossa mesma circunferência de raio R e um novo polígono, com o dobro do número de lados do anterior, ou seja, um hexágono regular. Ainda é visível para nós que a área do hexágono é menor do que a área do círculo. No entanto, a área do hexágono é maior do que a área do triângulo que a gente desenhou anteriormente. Assim, a gente tem a seguinte relação. Vamos fazer este processo uma última vez, utilizando um polígono regular de 12 lados, também conhecido por dodecágono. Da mesma forma, a gente tem que a área do dodecágono é menor do que a área do círculo e maior do que a área dos polígonos tomados anteriormente. Note que a área do polígono inscrito está cada vez mais se aproximando da área do círculo. Podemos repetir este processo diversas vezes, para 24, 48, 96, quantos lados desejarmos. Assim, para um número n de lados suficientemente grande, temos a seguinte relação, que a área do polígono inscrito será igual à área do círculo, conforme o número de lados tende ao infinito. Esse tipo específico de método de exaustão foi desenvolvido por Eudoxo, por volta do século V a.C. Mas, um tempo depois, Arquimedes propôs um refinamento deste método. A principal diferença para o método de Eudoxo é que Arquimedes utilizou dois polígonos, um inscrito e o outro circunscrito à circunferência. Tomemos novamente uma circunferência de raio R qualquer. Dentro dela, inscrevemos um triângulo equilátero. Por fora, circunscrevemos outro triângulo equilátero. Assim, a gente tem que a área do triângulo inscrito é menor do que a área do círculo. Já a área do triângulo circunscrito é maior do que a área deste círculo. Repetindo este processo para um hexágono, temos uma relação semelhante. A área do hexágono interno é menor do que a área do círculo, e a área do hexágono externo é maior do que a área deste círculo. Por fim, a mesma lógica se aplica ao dodecágono regular, e temos a seguinte relação. A área do polígono de fora é maior do que a área do círculo, que, por sua vez, é maior do que a área do polígono interno. Note que conforme aumentamos o número de lados dos polígonos, a área do que está inscrito está cada vez mais se aproximando da área do círculo, mas permanecendo sempre menor. De forma semelhante, a área do polígono circunscrito está se aproximando da área do círculo, mas sempre permanecendo maior. Isso nos diz o seguinte: o valor da área do círculo está sempre entre o valor das áreas dos polígonos que estão inscrito e circunscrito, respectivamente. Para entender melhor este raciocínio, vamos tomar uma circunferência de raio igual a 2. Note que conforme aumentamos o número de lados, o valor das áreas dos dois polígonos convergem para um valor próximo de 12,5. Calculando a área do círculo por meio da fórmula área igual a πr ao quadrado, vemos que de fato este valor está se aproximando de 12,5.
Um dos resultados mais importantes do método de exaustão foi o seguinte: fazendo o quociente da área do polígono inscrito sobre o quadrado do raio e o quociente da área do polígono circunscrito sobre o quadrado do raio, Arquimedes obteve uma aproximação de π. Tudo isso sem utilizar uma calculadora. O método de exaustão foi criado por Eudoxo, mas foi Arquimedes quem o aplicou de maneira mais refinada, servindo como alicerce para a criação da noção intuitiva de limite e da soma de Riemann, pilares fundamentais do cálculo diferencial integral.